Meu querido amigo, minha querida amiga, mais uma vez me direciono a você, desejando que a paz de Cristo reine no seu lar, reine na sua vida. Estamos aqui hoje mais uma vez diante de mais uma lição. Hoje estamos tratando do tema Os Ministros do Culto Levítico, é a lição de número 3. Aqui no canal Trabalhando Conceitos. Os conceitos, o objetivo é ajudar aqueles irmãos, ajudar aqueles professores que trabalham em escolas bíblicas e que têm dificuldade em compreender alguns textos. Então, o nosso objetivo é ajudar esses irmãos mais simples, aqueles que têm uma dificuldade maior na compreensão. Eu peço a você que nos ajude, você que está nos assistindo, faz sua inscrição no canal, aí do seu lado direito tem aí embaixo do vídeo, tem inscrever-se, é só clicar. Você faz sua inscrição automática, né? Não tem custo nenhum para você. E vai nos ajudar, incentivando para continuar o trabalho aqui no canal Trabalhando Conceitos. Hoje a lição de número 3, ela traz o título Os Ministros do Culto Levítico. Né? Nós já tivemos 2 lições, que é Adoração e Serviço ao Senhor. A lição de número 2 traz o título A Beleza e a Glória do culto levítico, e agora a lição de número 3 vai falar dos ministros desse culto. Nós falamos do culto na lição passada e hoje vamos falar dos ministros, das pessoas responsáveis para oficializar, para direcionar esse trabalho. E a lição de hoje vai falar exatamente de quem são essas pessoas, né? Quem é essa pessoa responsável que Deus delegou, que Deus deixou o encargo de estar orientando as pessoas no tocante ao culto. A lição, ela vai nos trazer o texto áureo, em Número, capítulo 3, o verso 45, que diz assim: toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar de seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Como disse, está em Número 3 e o verso de número 45. Então Deus escolheu o povo para direcionar. Deus chama então Moisés e diz: olha, Moisés, separa aí uma tribo específica para que eu possa dar a ela o encargo de direcionar o culto, para que possa... Na lição passada falamos do tabernáculo, né? Então o tabernáculo precisava de pessoas qualificadas para dirigir os trabalhos, né? Então a tribo de Levi ficou encarregada de trabalhar, de fazer com que o povo de Deus, ali no caso os judeus, pudesse conhecer Deus melhor. E a tribo responsável para apresentar Deus ao povo foi a tribo de Levi. A verdade prática diz assim: o chamamento divino exige de cada um de nós amor, excelência e dedicação integral ao Senhor da seara. Então esse chamamento ela requer essa dedicação integral, né? Então Deus chamou, mas Deus exigiu de que esse povo, de que os sacerdotes e o sumo sacerdote pudesse estar ali no comando, né, da vida espiritual da nação, mas de forma exclusiva. Eles não poderiam tratar de nenhuma outra atividade que não fosse pertinente à santidade do Senhor. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Levítico no capítulo 8, do verso 1 ao verso 13. Mas eu quero ler só os versos 5, 6, 7 e 8, que diz assim: então disse Moisés à congregação, isto é, o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água, e lhe vestiu a túnica, e cingiu com o cinto, e pôs sobre ele o manto, também pôs sobre ele o éfode, e cingiu-o com o cinto lavrado do éfode, e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo-lhe no peitoral o urim e o turim.
Então, Levítico vai mostrar de como foi que Moisés fez. Moisés chama, então, Arão, né, a saber, Arão e Moisés, eles são irmãos, e então Moisés põe ali a indumentária, a vestimenta, né, em Arão, o sumo sacerdote. E aí tem toda uma representatividade aí, todas essas vestes, tá? A veste do sumo sacerdote, ela não é uma veste qualquer, tem todos os detalhes, tem um significado. Os objetivos da lição é apresentar a tribo de Levi como tribo sacerdotal, explicar o chamamento e os requisitos de um sumo sacerdote, indicar quais são os seus direitos e os seus deveres da tribo de Levi. Depois de estudar o culto levítico, que foi da lição passada, nesta lição refletiremos a respeito do sumo sacerdote e os levitas, cuja função era conduzir a adoração e representar o povo diante de Deus. Veremos que Deus escolheu e separou uma única tribo, a de Levi, para adoração no serviço no tabernáculo. Deus determinou que os sacerdotes deveriam ser descendentes de Arão. Isso foi uma determinação de Deus, porque mais na frente nós vamos encontrar uma confusão gigantesca de pessoas querendo ser sacerdote, sumo sacerdote, sem ter a chamada específica ou sem ter o direcionamento de Deus. Hoje, cada crente, cada servo do Senhor, é um sacerdote santo, aquele que se separa. Vimos na lição também a respeito da separação. Chamado para oferecer sacrifícios espirituais. Você pode encontrar isso na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2 e verso 5. Então, foi chamado para ser separado, para ser excelência, para ter uma dedicação integral, né? Esse chamamento ele é para o episcopado. A Bíblia diz que quem deseja o episcopal, boa obra almeja. Então, coisa boa é desejar crescer no ministério, né? Crescer no ministério. E hoje cada um de nós somos sacerdotes do Senhor, com a capacidade de interceder por aqueles que precisam, de apresentar aqueles que precisam, apresentar as pessoas a Deus. Então nós temos a função sacerdotal hoje. O primeiro tópico da lição fala o seguinte: Levi, a tribo sacerdotal. O primeiro tópico apresenta Levi. Quem era Levi? Né? A lição diz assim: ao dar à luz a Levi, declarou Lia, a mãe de Levi: agora, esta vez, se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Essa referência está em Gênesis, no capítulo 29, verso 34. Nós encontramos ali Lia numa angústia, porque nós sabemos que Jacó amou muito mais a Raquel, com quem teve 2 filhos, Benjamim e José. No entanto, Lia, ela teve mais filhos de que Raquel, mas, no entanto, já no 3º filho, ela ainda trazia esse questionamento, buscando o amor do seu marido. E aí, no 3º filho, ela faz isso: agora meu marido se juntará a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. E o 3º filho dela é exatamente Levi. E de Levi, essa tribo foi escolhida para esse serviço sacerdotal. Nós sabemos que de Zipa nasceu Gad e Assé, e os filhos de Lia foi Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Diná. A única filha de Jacó foi Diná, vindo de Lia, né? Nós temos então de Raquel, José e Benjamim, e ainda nós temos de Bila, Dan e Naftali, os 13 filhos de Jacó. No entanto, são 12, porque Diná, naquela época, a mulher não entrava na genealogia. Então, geralmente, imagina-se que Jacó só teve 12 filhos em função das 12 tribos, mas não, ele foi 13 filhos. E qual é o zelo dos levitas? Foi essa tribo sacerdotal. Levi foi então o 3º filho de Jacó com Lia. O zelo dos levitas. Levi sempre teve uma postura zelosa e conservadora em relação à honra da família. Ele se postou de forma muito, muito corajosa, né? No episódio do estupro da sua irmã, né?
Diná, lá em Gênesis 34, verso 25 a 31. Mais tarde, após a saída de Israel ao Egito, quando os levitas se juntaram a Moisés no combate à idolatria gerada pelo bezerro de ouro. Nós encontramos isso também em Êxodo 32, do verso 26 ao verso 28. Eles eram homens de maior firmeza, conforme está em Crônicas 26, segundo livro das Crônicas, capítulo 26, o verso 17. Eles tinham uma vocação sacerdotal, né? Os levitas eram de uma vocação, tinham uma vocação, um desejo de alcançar Deus através da busca. Não foi sem motivo que o Senhor escolheu a tribo de Levi como berço de Moisés e Arão, né? Isso está em Êxodo 6, do 14 a 27. De um lar tão piedoso saíram homens e mulheres de comprovada piedade. Aliás, tinha o Senhor uma aliança particular com Levi e a sua descendência. Todo um caráter santo e distintivo da tribo de Levi aprove a Deus separá-los para um sacerdócio. Para o sacerdócio eles foram separados. Isso está em Número, no capítulo 3, o verso 45. Ao invés de cada família entregar o seu primogênito ao serviço divino, a tribo de Levi foi separada das demais para dedicar-se inteiramente a Deus. O que diz lá em Número 3:12, e a confirmação também em Efésios, no capítulo 4, do 8 a 12. Todos nós hoje somos também separados. Assim como Deus escolheu uma tribo de Levi, cada um dos que entrega a vida a Cristo também se faz sumo sacerdote, melhor dizendo, né? Nós temos um sumo sacerdote já que é Cristo, que representa, né? Representando essa autoridade máxima de entrega a Deus. Mas cada cristão hoje é um sacerdote, como já disse anteriormente. O segundo tópico fala da pessoa do sumo sacerdote, que diz assim: o sumo sacerdote, obrigatoriamente descendente de Arão, ungido, vitalício e servo de Deus. Para ser sumo sacerdote tinha que ter uma linhagem de Arão, tinha que ser ungido, né? Tinha que ter, era um cargo vitalício e, acima de tudo, um servo de Deus. Como descendentes de Arão, o sumo sacerdote vinha da tribo específica, de uma família ainda mais específica, da casa de Arão. Isso está em Êxodo, capítulo 6, do verso 16 ao verso 23. Assim, duplamente separado, tinha condições de apresentar-se como a maior autoridade espiritual da nação. Era o símbolo da plenitude espiritual requerida pelo Deus de Israel. Não era uma coisa simples, era uma autoridade constituída por Deus, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote oferecia sacrifícios pelos pecados do povo uma vez por ano, conforme está em Hebreus 5:1. Portanto, ele fazia a intermediação entre o povo de Israel e o Santíssimo Deus. Era a sua responsabilidade também instruir o povo a ser santo. O papel do sumo sacerdote. Ele apresentava-se uma vez por ano sacrifício. Primeiro ele tinha que oferecer sacrifício por ele mesmo, pela sua família, né, pelos seus pecados, porque se ele morresse, ou digo, se ele entrasse indignamente no santuário, no Santo dos Santos, se ele entrasse lá em pecado, ele seria fulminado. Então ele não poderia entrar para oferecer sacrifício estando em pecado, né? E ele foi ungido para o ofício. O Senhor determinou que o sumo sacerdote fosse ungido, a fim de dignificá-lo como ministro extraordinário do culto divino. Nós encontramos em Êxodo 28, capítulo 28, verso 41, também no capítulo 29, do verso 1 a 7. Essa separação do ofício, da unção. Ele foi ungido para esse trabalho específico. Ele não fazia outra coisa senão administrar ali o tabernáculo com os sacerdotes. O sumo sacerdote era a autoridade máxima espiritual. Também era um cargo vitalício. Antes de este morrer, no caso de Arão morrer, Moisés o desvestiu das roupas sacerdotais para vesti-las em Eleazar,
seu filho. Isso está em Número capítulo 20, do verso 23 a 29. Mais tarde, o mesmo Eleazar seria substituído por seu filho Finéias, e assim ia passando de pai para filho, ao ofício do sacerdócio e do sumo sacerdote. Teve um episódio em que Coré e os filhos de Coré, Datã, Abirão, se juntaram para questionar essa hierarquia vitalícia dos sacerdócios, do sumo sacerdote. E ali teve uma confusão muito grande, um levante muito grande contra Moisés. Essa história ela é narrada em Número, no capítulo 16. Né? Número 16. E ali houve um levante tão grande, uma confusão tão grande, porque eles também queriam exercer esse ofício. Só que o ofício era específico para a família de Arão. E Coré, então, ali questionando Moisés, fez um levante, juntou muita gente e também teve uma penalidade muito pesada para Coré e os seus. Porque no capítulo 16, o verso 30 e 31, diz que ali desceram vivos as pessoas. Moisés diz, não, olha, se as pessoas que estão se levantando morrerem de forma como todo mundo morre, então o Senhor não é comigo. Eu quero que eles morram de uma forma diferente. Então o Senhor abriu a terra e o texto diz que eles desceram vivos para o abismo. Aí mais na frente, aí não ficou só nesses. Ali, nesse momento, foram em torno de 250 pessoas. Só que já tinha inflamado, o número era muito maior de pessoas que se levantaram contra Moisés, por causa dessa questão do ofício, do sacerdócio, em que, na verdade, morreram. A gente encontra em Número 16, o verso 49, que morreram foram 14.950 pessoas. Por causa do levante. Porque alguns queriam fazer aquilo que não tinha chamada para fazer. Alguns queriam se meter naquilo que não era o deles. Então ali foi uma mortandade muito grande. 14.950. Porque num verso a gente encontra 14.700 e aí mais em cima um pouquinho a gente vai encontrar os 250. Somando os dois números dá 14.950 mortes por causa do levante de Coré. E tinha que ser servo de Deus. Tinha que ser servo de Deus. Apesar da importância do cargo, o sumo sacerdote não era considerado infalível, nem estava acima da lei de Deus. Sua obrigação era servir o altar e conservar-se puro, a fim de que o nome do Senhor fosse exaltado entre os filhos de Israel. Então esse era o sumo sacerdote. Ele tinha que ser descendente de Arão, ele tinha que ser ungido para o ofício, ele tinha um cargo vitalício, ou seja, só findava com a morte, e ele tinha que ser, acima de tudo, servo de Deus para exercer essa função tão nobre. Mas também vem direitos e deveres, como em tudo na vida, que é o terceiro tópico dessa lição. Trata-se dos direitos e deveres, porque os descendentes de Levi deveriam viver do altar, santificar-se ao Senhor e ser uma referência moral, de ética e, acima de tudo, um referencial espiritual. Deveriam viver do altar, já que os sacerdotes dedicavam-se ao ministério do altar. O serviço dele era com o altar. Nós encontramos ali na palavra que tem toda uma descrição dos seus trabalhos, do que eles tinham que fazer, e era diário. Quando fala do sumo sacerdote que entrava uma vez no Santo dos Santos, só que todos os dias eles tinham uma série de atividades para exercer. Todos os dias. Tá? Todos os dias. Portanto, não tinha eles direito a qualquer herança territorial. Moisés, porém, divinamente instruído, destinou-lhes cidades estratégicas por todo o Israel. Em Números 35, verso 8. Números 35, verso 6 diz assim, seis das cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém. Ou seja, cidade de refúgio. 3 de um lado do Jordão e 3 do outro lado do Jordão. Para que era essa cidade de refúgio? Quando alguém cometesse um crime, mas sem intenção
matou um amigo, matou por acidente, ele corria a essa cidade de refúgio, apresentava-se o sacerdote, contava-se a sua história por causa do direito do vingador do sangue. Porque a lei era olho por olho, dente por dente. Então, se você matou, tinha que morrer. Mas só que ele matou sem querer. E aí ele corria a uma dessas cidades de refúgio. E ali ficava até a situação ser resolvida. Além dessas 6 cidades, os levitas também tiveram mais 42 cidades, totalizando 48. 6 mais 42, totalizando 48 cidades. Onde é que está isso? Você vai ler em Número, capítulo 35 e o verso 7, que é muito específico essa referência acerca das 48 cidades que os levitas receberam. Então, mas eles era para a sua habitação, porque eles alimentavam-se das dízimas, das ofertas que eram apresentadas. Eles não tinham que trabalhar, porque isso ia tirar o tempo da dedicação no Santo dos Santos, no tabernáculo, em oficializar, em a matança de animal, enfim, tem toda uma logística complicada, cheia de regras e detalhes que eles eram responsáveis. Então, em função disso, eles não plantavam, eles não colhiam, enfim, tá? Enfim, 48 cidades eles tiveram. Então, viver do altar. Eles viviam do ofício, as demais tribos que os alimentavam. A tribo de Levi não exercia nenhum trabalho que fosse remunerado. Eles também tinham que santificar-se ao Senhor sempre, manter-se santo. Santo, falamos na lição anterior, que santo significa aquele que é separado para alguma coisa. No caso aí dos sacerdotes, sumo sacerdote, eles viviam para aquela função específica, ou seja, eles foram separados das demais tribos para uma função muito específica. Então, santificados é a mesma coisa de separados. Em virtude do seu ofício, os sacerdotes deveriam erguer-se em Israel como referência de santidade e pureza. O sumo sacerdote, por exemplo, tinha de abster-se, tinha que ter uma faixa de ouro em sua mitra, na qual estava escrito santidade ao Senhor. Era a representação máxima do sumo sacerdote, e ali as pessoas olhavam para ele e reverenciavam, porque era um modelo daquilo que Deus queria para o homem. Ele já trazia estampado, santidade ao Senhor. Isso está em Êxodo 28, 36. Caso o sacerdote profanasse o seu ofício, ele seria punido com todo rigor. E a morte era a pena. A morte era a pena. A morte era a pena. Tornar-se uma reverência espiritual e moral. Espera-se do sacerdote, espera-se do sumo sacerdote, espera-se daquele que anda nos caminhos do Senhor, que vive no Evangelho, que eles também sejam uma referência espiritual e moral. Para que os outros, ao olhar para um servo, para olhar para um cristão, encontrar nele um ponto de equilíbrio e a vontade de Deus estampada no andar daquele que serve a Deus. Os filhos de Eli, por exemplo, em consequência do seu proceder, tornaram-se um péssimo exemplo aos israelitas. E por causa disso Deus os matou. Porque Deus não tolera pecado, Deus não compactua com o pecado. Então nós temos aí esse péssimo exemplo. Está em 1 Samuel 2,25. Em 1 Samuel 4,4, fala de Ofni e Finéias, os filhos de Eli. Os filhos de Eli. Achavam que estava tudo bem, eles profanavam os sacrifícios, faziam acontecer, e o pai, o sacerdote, e Eli não chamava a atenção dos seus filhos, e aí foram para a guerra, achando que estava tudo bem, levaram a arca da aliança, porque com a arca seremos vencedores, a vitória é nossa, e levaram a arca, só que o pecado anula a santidade. O pecado impede de Deus agir na nossa vida. E aí eles foram para a guerra e perderam a guerra, tomaram a arca. Quando voltaram, quando o profeta, que já estava velhinho, ouviu que os seus filhos foram mortos, Ofni e Finéias, e aí ele caiu da cadeira, o texto diz que quebrou o pescoço e também morreu. Por causa do pecado. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte.
Andemos, pois, em santidade e pureza diante do Senhor, pois Ele continua a exigir santidade de todo o seu povo. Isso está em 1 de Pedro, no capítulo 1, verso 15. Um convite à santidade, ou seja, a viver separado desse mundo perdido. Então temos direitos, mas temos deveres, né? Nós somos mais do que vencedores em Cristo, mas nós temos que nos lembrar de que Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Deus nos ajuda e nos fortalece se nós continuarmos firmes na sua presença. E que Deus nos abençoe. Não esquece de fazer a sua inscrição, meu amado irmão. Que Deus abençoe a sua família, que Deus te guarde, que Deus te proteja, em nome de Jesus.